prontinho. É isso aí. Senhores, então, recapitulando. Iniciamos os cálculos das variações, beleza? Que nada mais é do que, no fim das contas, é usar a equação de Euler, né? Que aí depois nós vamos chamar de Euler-Lagrange, quando a gente pegar um significado físico ali para ela. Mas o que gira em torno dela é exatamente você descobrir uma função que torna mínimo ou máximo algum problema, né? Geralmente na física a gente está preocupado com os mínimos, nesse campo aqui da mecânica clássica, a gente está preocupado sempre com os mínimos. Então, o mínimo tempo, a mínima distância, a mínima ação, nós vamos ver depois. Então, a ideia é buscar uma função que minimize uma determinada grandeza física, beleza? E isso, cara, é uma ferramenta poderosíssima. Tanto é que toda a mecânica clássica depois, ela vai ser reescrita em termos desta forma de enxergar a natureza. Tudo bem? Hoje, o que eu quero fazer hoje com vocês? Eu quero falar do princípio de Fermat, mas para falar do princípio de Fermat, eu quero antes apresentar a vocês uma segunda forma de escrever a equação de Euler, tá? É uma forma um pouco mais conveniente, dependendo do problema que você está lidando. É bom vocês terem isso, né, guardado assim dentro do coraçãozinho de vocês. Ok? Vamos que vamos. Primeira coisa, galera, vamos olhar para a cara da equação de Euler de novo, né, para a gente poder começar dela. Então, equação do senhor Euler. Trocar de cor. Então, ela tem ali uma derivada parcial de uma função f em relação ao y, né? Menos uma derivada total em relação a x, de uma quantidade que é a derivada da função f em relação a y'. Isto é igual a zero. Então, quando você resolve esse tipo de coisa, você encontra uma função que minimiza aquilo que você estava atrás. Tá bom? Minimiza aquilo que você estava atrás. Se era tempo, é o tempo. Se era distância, é distância, assim por diante. Só que, essa função f aí, a gente lida com ela como se ela dependesse... Deixa eu botar aqui... Pode até ser de vermelho mesmo. Essa função f, a gente lida com ela como se ela tivesse uma dependência de um y', que é uma função de x, tá? Do y, que também é uma função de x, só que ali é uma derivada em relação a x, e do próprio x. Né? Então, os nossos parâmetros, aí as nossas variáveis são, na verdade, funções. Né? A nossa variável é o y de x, e sua derivada. Só que pode ser que aconteça, em algum caso, em algum momento, em que você não tenha uma função que dependa dessas três coisas, tá bom? E aí, geralmente, vocês viram que na aula passada, acho que as duas aplicações que a gente fez não tinha dependência em x. Não tinha dependência em x. E aí, quando não tem essa dependência em x, você pode reescrever a equação de Lagrange de uma maneira um pouco mais conveniente. Beleza? Então, a ideia aqui por trás é essa. Para funções que não dependam que não dependem explicitamente do x, explicitamente de x, é conveniente
é conveniente. E aqui é só uma conveniência mesmo, tá? Não tem nada demais, não. É conveniente usar uma forma alternativa. Uma forma alternativa da equação de Euler. Equação de Euler. Tudo bem? Essa vai ser a nossa motivação aqui. Encontrar uma forma alternativa da equação de Euler para funções que não dependam explicitamente do x. Explicitamente do x. Então tá, como que a gente monta isso? Primeiro, galera, eu vou fazer uma sequência mais pedagógica aqui. Ó. Para qualquer tipo de função, para qualquer função, eu vou botar aqui a dependência das três, tá? Do tipo y' o y e o x. Para qualquer função desse tipo, a gente pode fazer o seguinte. Ao tomar uma derivada total em relação a x, de uma função que dependa de y', de y e do próprio x, eu vou construir assim para depois a gente afunilar aí o nosso problema. Quando eu tomo uma derivada total de uma função de três variáveis, eu preciso me valer da regra da cadeia, não é isso? Então, quando eu derivo isso em relação a x, eu tenho que derivar com relação, por exemplo, ao primeiro argumento, df. Tomar uma derivada parcial em relação ao primeiro argumento, e aí a regra da cadeia, o primeiro argumento é y', né? Deixa eu usar a ordem. E aí depois dy' dx, ok? Mais a derivada do segundo argumento, que é o dy, df dy, e aí vezes a derivada do segundo argumento em relação a x, não é isso? Mais a derivada do último argumento. Como o último argumento já é o x, então df dx, e eu não preciso derivar x em relação a x, porque é 1. Legal? Agora, nós sabemos quem são alguns desses caras aí, né? Ó, deixa eu repetir aqui a história do lado esquerdo, para a gente depois não se confundir. Então, eu estou com d dx de uma função f. Não vou colocar mais a dependência dela. Tá? Vai ficar assim, d dx de f. Quem é df dy'? Eu estou derivando a função... desculpa, quem é dy' dx, que é esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui, dy dx? Toda vez que você deriva o y em relação ao seu argumento, a gente anota isso como y'. Então, esse cara aqui é o y' e esse cara aqui é o y duas linhas. É a derivada segunda, e é isso em relação ao x. Então, eu vou escrever assim, ó. Derivada total do f vai ser, vou trazer o y' aqui para frente, ó, então vai ficar y duas linhas, df dy', beleza? Mais, aí, y', df, dy. Mais a última, que é df dx. Df dx. E aí, vamos lá para cima. Muito bem. Muito bem. Eu vou já isolar o que eu quero, beleza? Eu vou isolar essa parte que tem y duas linhas aí, porque ela vai ser importante para a gente.
Então, quando eu isolar o y duas linhas, vai ficar assim, ó, y duas linhas, df dy linha. Então, deixa eu isolar logo. Y duas linhas, df dy linha, dy linha. Isto é igual a quem? Então, na hora que tu isolar lá, vai ficar uma derivada total, tá vendo? Do x, ó, do f, então d dx do f, d dx do f, e aí as outras coisas vão passar subtraindo, vai passar esse cara aqui subtraindo e esse cara aqui subtraindo. Então, menos y' df dy, df dy, menos o df dx. Não é isso? É isso. Beleza, eu vou chamar isso aqui de 1. Então, eu não fiz nada, cara. Eu só peguei uma função e derivei ela totalmente em relação a x, usei a regra da cadeia e isolei um dos termos. Só isso que eu fiz. Agora, eu vou fazer uma outra coisa. Note que se eu derivar totalmente em relação a x esta quantidade, qual é a quantidade? Y' df dy'. Beleza? Eu quero derivar esse cara. Aplica a regra da cadeia. Quando você bater a derivada no y', vai gerar o dy' dx, né? Então vai ficar dy' dx, dy' dx, vezes o df dy. Opa. df dy'. Mais, agora a derivada vai bater lá no segundo. Então vai ficar o y' aqui fora, ó, vezes o ddx de df dy'. Beleza? E aí a gente tem que essa derivada total ddx de y' df dy', isto é igual a... Ora, dy' dx é o y duas linhas, né? Então aqui, ó, y duas linhas, df dy, y uma linha, df dy linha, né? Mais y' ddx df dy. Ok? Então, até aí, cara, nada demais, né? Até aí, tudo na paz. Então, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo que apareceu a nossa equação 1 aqui dentro, ó. A nossa equação 1, que é esse pedaço aqui, exatamente vai aparecer aqui nesta quantidade. Então, eu vou substituir a equação 1 aqui dentro, ó, desse cara que eu estou tentando marcar decentemente, não consigo. Beleza? Então, substituindo a equação 1, temos o seguinte. Olha lá. Vai ficar a derivada total do f em relação a x, ddx, ddx de y' df
dy' igual. Então, no lugar dessa paradinha azul, eu vou colocar a equação 1. Então, vai ficar a derivada total do x em relação a f, d dx de f, menos y' df dy, menos df dx. Opa. Menos df dx. Ok. E agora falta o segundo pedaço, né? Mais y' d dx de df dy. Linha. Pronto. Está se formando aí a nossa brincadeira, galera. Olha o que vai acontecer. D dx de y' df dy' é igual. Eu vou colocar fatorado o y', pode crer? Então, eu vou trazer para cá ó, o df dx total, então a derivada total do f em relação a x, tá lá. Vou colocar junto aqui ó, uma derivada parcial do f em relação a x, tá aqui. Percebam que não é a mesma coisa, tá, galera? Uma coisa é você tomar a derivada total, outra coisa é você tomar uma derivada parcial. São coisas completamente diferentes, apesar de parecer ser a mesma coisa, mas não são. Tá? Então, esses dois caras aí, eles não se cancelam. Muito cuidado. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar em evidência ó, o y'. Quando eu botar o y em evidência, vai ficar vou botar assim, ó, d dx, que é o positivo, né? Só sei que eu botei o menos para fora. Então, menos. Então, vai ficar df dy menos d dx de df dy'. Beleza? E olha que coisa mais linda, galera. Esta quantidade aqui, ela é a equação de Euler. Que é aquela lá no comecinho, lá, ó. df dy menos a derivada d dx de df dy'. Olha ela aí, ó. df dy menos d dx. Está faltando uma linha bem aqui. Olha aí. Então, eu posso trocar tudo isso aí por quem? Por zero. Tudo aquilo ali é zero. Que é o cara que aparece aqui. Ok? Olha que coisinha mais genial. Então, esse bichinho aqui vai tudo embora. Tá. Isso aqui é equação de Euler, isso aqui dá zero. Muito bem, então, nós ficamos com uma derivada, então, assim, vamos ter aqui o padrão, assim, o que temos? D dx de y', né? Y', df dy', ficou apenas a derivada total de f em relação a x, dx, menos df parcial em relação a x. Não foi isso que ficou? Foi. Vou colocar todo mundo do mesmo lado e igualar esse troço a zero. Então, eu vou trazer para o lado esquerdo, ó, df dx parcial, vem para cá, aí vem somando, né? df dx, menos a derivada total d dx
do f, beleza? Mais a derivada total daquela quantidade ali, ó. Y' df dy'. Tudo isso igual a zero. Ok? Coloca a derivada total em evidência, ou fatorada, né? Melhor dizendo. Você vai ficar com df dx menos d total dx. Deixa eu arrumar isso aqui. Menos d dx. De quem? De f. Não é isso? Tem um mais aqui, né? Tem um mais. Então, tanto faz, né? Tanto faz. Vou botar assim, ó. Menos f mais y', df dy'. Fecha igual a zero. Entenderam o que eu fiz, né? Só botei a derivada em relação a x aí em evidência. Beleza, essa aí é uma forma de escrever a equação de Euler-Lagrange. Por quê? Porque eu já usei a equação de Euler lá atrás e simplifiquei os termos. E agora eu posso arrumar eu posso simplificar um pouquinho mais. Por quê? Ó? Portanto, se vamos supor que a nossa função f, eu ainda não tinha feito essa, eu não tinha feito ainda esta, fugiu a palavra, essa consideração. Então, agora vamos considerar que o f, ele é função somente do y' e do y. Ou seja, ele não é função explícita de x. Se isso acontece, galera, então, se não é função de x explicitamente, a derivada parcial de f em relação a x é zero. Não é isso? Então, se isso é verdade, esse carinha aqui, ó, a gente vai jogar embora, vai a zero, e aí a gente vai ficar com a derivada d dx de menos f mais y' df dy' igual a zero. Sacado? Claro, se uma derivada total de uma coisa, de uma quantidade, é zero, é porque esta coisa só pode ser uma constante. Então, tudo que está ali dentro, ó, eu já vou inverter o sinal para ficar da forma que está no livro de vocês, tá? Como vai ser uma constante, essa constante pode ser tanto positiva quanto negativa, pouco importa, né? Então, f menos, estou invertendo o sinal, hein? F menos y' df dy', isto é igual a uma constante. Isso é uma constante. Ok? E essa equação aí, que aí está, cara, por que eu tenho tanta dificuldade em fazer uma seta nessa tela, velho? Pô, lá no quadro sai bonitinho. Não é? Cruzes. Vai dar não. Eu reconheço a minha incapacidade de fazer setas nessa tela. Então, essa aqui é conhecida como a forma
alternativa da equação de Euler. Percebam, galera, que ela só é válida com esta consideração aqui, né? Ó. Essa consideração aqui. Se você não tiver essa consideração, você vai ter que usar esta equação aqui, que é também uma forma alternativa da equação de Euler. Por quê? Porque a gente já usou a equação de Euler aqui em cima. Ó. Olha aí, essa parte azul, a gente jogou isso fora, e ao jogar isso fora, a gente usou a condição do princípio de mínimos, beleza? Ao fazer isso, a gente já está usando, supondo que o f é uma função que minimiza aquele funcional, tá bom? Aquele funcional que nós já vimos. Muito bem, aí a gente pode agora brincar com essa forma alternativa. O livro de vocês chama de segunda forma da equação de Euler, uma coisa assim. A gente pode brincar com isso e fazer aplicações. E a aplicação mais legal que a gente pode fazer para ela é o princípio de Fermat. Todo mundo já deve ter ouvido falar no princípio de Fermat. E aí, nós vamos usar o princípio de Fermat e a equação de Euler. Princípio de Fermat. O que fala o princípio de Fermat? A luz, quando ela se desloca entre dois pontos no espaço, ela sempre vai seguir o caminho que leva ao menor tempo entre os dois pontos. E isso não quer dizer que o caminho que leva ao menor tempo corresponde ao menor caminho. Olha que viagem. O caminho que leva ao menor tempo não necessariamente é o caminho mais curto, não para a luz. Beleza? Isso quando você considera um espaço plano, né? Ali coordenadas x, y, z, em um plano cartesiano, você está de cara com o princípio da refração da luz, quando você fala do princípio de Fermat. Agora, quando você está no espaço curvo, por exemplo, o espaço da relatividade geral, aí este caminho de menor tempo leva ao caminho curvo da luz. Por isso que a gente diz que a luz ela faz uma curva quando passa por um campo gravitacional muito, muito intenso. E aí é dito que o campo gravitacional muito intenso ele distorce o espaço-tempo. Por quê? Porque ele faz com que a luz, ao percorrer uma distância ali, busque o menor tempo, e nesse caso o menor tempo é curvo. É uma curva, porque o espaço ele é curvo. Chique, né? Então vamos escrever isso. Então o princípio de Fermat vai falar aqui, a luz sempre e não adianta só falar, né, galera? Você tem que provar isso aqui também com experimentos. E aí vários experimentos foram feitos. Vários. Inclusive aquela equação da refração da luz já era conhecida, né? Porque as pessoas fizeram vários experimentos com a luz se refratando. Só que era uma equação puramente empírica. Não tinha nada, não é matemática que deduzisse aquela equação que vocês conhecem da segunda lei de Snell, né? Snell-Descartes, ou a primeira lei de Snell-Descartes. Não tinha nenhuma matemática que pudesse deduzir aquela coisa. Isso só foi possível com o princípio de Fermat através da equação de Euler. Genial, né? Por quê? Porque ele diz assim, a luz sempre percorre a trajetória que leva
que leva ao menor tempo deixa eu arrumar isso aqui, intervalo de tempo entre dois pontos. Né? Se nós estamos falando de um mínimo, então a gente pode usar a equação de Euler. Vamos montar o problema aqui, ó. Vou traçar aqui um sistema cartesiano, tá? Então tá aí. Esse eixo vertical aqui é o Y, aqui é o nosso X, ok? E aí, vamos supor que a luz, ela vai de um ponto A, na parte de cima do eixo X, até um ponto B, aqui. Deixa eu botar o ponto B aqui, por exemplo. Então, o ponto B aqui. E eu quero saber qual é o caminho que me leva ao menor tempo, sabendo que o eixo X, ele separa dois meios com diferentes índices de refração. Então, eu tenho um índice de refração daqui de cima que eu vou chamar de N1, e o índice de refração que eu vou chamar de N2. Beleza? Então, percebam que o índice de refração, ele é uma função do Y, né? Porque à medida que a luz ela percorre pelo eixo Y, ao passar para um Y de valores negativos, nós temos um novo índice de refração. Então, o índice de refração aí, galera, é função do Y. Assim como, o que o índice de refração faz? O índice de refração faz você alterar a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é função do Y. À medida que a velocidade da luz troca para Y positivos para Y negativos, você muda de velocidade. Por quê? Porque você muda de meio. Beleza? Então, a velocidade da luz aí é uma função de Y. Beleza? E a gente sabe que enquanto a luz não muda de meio, ela permanece com a mesma velocidade. Se permanece com a mesma velocidade, é porque nós temos uma reta aí. A velocidade não vai sendo alterada enquanto a luz permanece no mesmo meio. Então, eu posso, sem problema algum... Boa tarde, Maurício. Eu posso, sem problema algum, fazer o seguinte, cara, ó. A trajetória da luz é uma reta, né, do ponto A até o ponto B. Mas será que essa reta é uma reta única que liga os pontos A e B? Nós não sabemos. Ainda, quer dizer, a gente já sabe, né? Mas vamos supor que nós não sabemos. O que eu vou fazer é o seguinte, olha, a luz vai percorrer uma reta, pelo menos uma reta só, enquanto estiver no meio de cima. Então, eu vou fazer o seguinte. Cadê aqui você? Então, eu vou colocar aqui uma trajetória do caminho de luz, saindo do ponto A. E aí eu vou escolher a origem, o ponto onde ela vai encontrar a separação dos meios. Beleza? A gente conserta isso. Deixa eu botar de vermelhinho também. Beleza? E a pergunta é, será que o menor caminho para ir de um ponto até outro seria ela manter esse caminho em linha reta ou ela dobrar? A gente sabe que ela vai dobrar, mas isso não era provado matematicamente. Isso era feito apenas de uma maneira empírica. Eu vou chamar esse ângulo aqui, galera, que é o ângulo que a luz faz com o eixo Y,
Eu vou chamar esse cara aqui de θ1. Tá bom? Porque faz parte do meio 1. E aí nós vamos ter um segundo ângulo depois, a gente vai chamar de θ2. O que nós temos é o ΔT, nós já calculamos isso na aula passada. O intervalo de tempo percorrido por qualquer coisa que se move, né, entre dois pontos é a integral de ds, que é o caminho pequenininho, dividido pela velocidade, não era isso? Este é o tempo. E nós já vimos que este ds, ele é a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E aqui nós temos uma velocidade. Lembrando que essa velocidade depende do y. É uma função de y. Tá, e a gente agiliza isso fazendo o seguinte, né? Já fiz isso na aula passada, não vou gastar muito tempo, não. Mas a ideia é integral de... Eu vou botar agora a raiz como sendo expoente, tá? Elevadamente, fica mais fácil. Então, nós vamos ter aqui, ó, vou botar o x em evidência, e aí você fica com 1 mais y, isso aqui a gente fez na aula passada, dx elevado a meio, tudo dividido por 1v de y. Então, vocês estão vendo que temos uma função a ser integrada, né, entre os pontos A e B, e essa função não depende de x, olha aí. A função depende de quem? De um y e de uma função de y. Então, a nossa função f, aí, que é o conjunto da obra toda, depende só de quem? Só de y e de y'. Ponto. Não depende de x. Se não depende de x, a gente pode se valer da forma alternativa da equação de Euler. Equação de Euler. Então, eu vou escrever isso aqui para nós, ó. Como o v é uma função de y, como v é uma função de y, precisamos encontrar a função f, que é função de y' e y apenas, beleza? Que minimize o intervalo de tempo ΔT. O intervalo de tempo ok? É exatamente isso aí, esse é o nosso problema. Bom, quem é a nossa função que está lá? Antes de qualquer coisa, vamos fazer assim, ó. Forma, só para a gente seguir um caminho aqui, ó. Forma alternativa. O professor poderia usar outra forma? Poderia, cara, sem problema algum. As duas equações são equivalentes, tá bom? É dependendo com o que você tem na sua mão, você pode usar aquela primeira que a gente fez na aula passada ou essa que a gente está aqui agora. Lembrando que essa ela é conveniente apenas para quando a sua função não depende daquele parâmetro, que é o x. Forma alternativa da equação de Euler. E a forma alternativa, ela está escrita lá em cima. Eu vou botar de outra cor aqui, ó.
Era f, né? F menos... Tinha uma derivada aqui? Não, tinha não. Era f menos y' df dy'. Isso é igual a uma constante. Não era isso? Bora ver lá? Né? Isso aí mesmo. F menos y' df dy' é igual a uma constante, eu vou chamar de C. E quem é o meu F? O F, que vai depender de y e de... Botar na ordem. Y' e y. É tudo que está dentro dessa integração aqui, ó. Então, tem uma raiz quadrada de 1 mais y' quadrado e um v de y. Então, 1 mais y' ao quadrado elevado a meio sobre um v de y. Legal, né? Então, olha para a equação de Euler, a forma alternativa dela. No lugar do f, eu coloco essa bagaceira toda. Então, fica 1 mais y' ao quadrado elevado a meio. Só ajeitar esse y aqui. Sobre v de y. Menos y'. O que é o y', galera? É a derivada do y em relação a x. Só que eu não sei quem é o y. Então, eu vou deixar y'. Vezes df dy'. Aí eu consigo derivar o f em relação ao y', não consigo? Percebam que é uma derivada parcial em relação a y'. Então, só vai ter derivada pegando na parte de cima da função. Beleza? A parte de baixo só depende de y. Então, não pega a derivada nele, ele é uma constante para a derivada parcial. Então, eu vou colocar esse v de y aqui fora, ó. É uma constante, e vou derivar a parte da raiz quadrada. Vai cair o meio, né, de 1 mais y' ao quadrado, aí o meio menos 1 dá menos meio, vezes a parte de dentro, a derivada da parte de dentro. A parte de dentro é 1 mais y' quadrado. A derivada de 1 é 0, e a derivada de y quadrado é 2y. Pronto. Então, ó, 2 com 2 morreu. Isso tudo aqui tem que ser igual a uma constante. Bom, vamos arrumar a casinha, né? Na hora que a gente arrumar a casinha, galera, aqui em cima vai ficar 1 mais y' ao quadrado a meio sobre o v de y, ok? Menos y' com y' vai aparecer um y' ao quadrado aqui, ó. Beleza? O 2 com 2 morreu. O 2 com 2 morreu. E aí, lá embaixo, a gente vai ficar com o seguinte, que vai ser o v de y vezes a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado elevado a meio. Tudo isso igual a uma constante. Ok, como que a gente resolve este troço? MMC. Quanto que é o MMC aí das duas quantidades? Vocês concordam comigo que o MMC vai ser exatamente esse segundo denominador aqui, ó? É isso que eu vou fazer. Ó, v de y, vai aparecer aqui a fração v de y, 1 mais y' ao quadrado, tudo elevado a meio. Beleza, na hora que eu dividir pela primeira fração, vai cortar o v de y. E aí eu vou multiplicar os dois caras aí que são raízes. Só que eles são iguais, então basta tirar da raiz. Então vai ficar apenas 1 mais y' ao quadrado, ok? Menos, olha aí, como a fração é a mesma, fica só y' quadrado igual a c.
Já está entendendo o que está acontecendo, né? Y' com Y morreu. E aí vai ficar assim, ó. Dividido por V de Y, 1 mais Y' ao quadrado, elevado a meio, tudo isto igual a C. Tá, aí agora a gente vai usar a geometria do problema, tá, galera? Nós vamos usar a geometria do problema. Qual é a geometria do problema? Quando a gente constrói o desenho daquela maneira, o θ, ele é um cara que ele começa a ser contado a partir desse eixo aqui, ó. Tá bom? Então, ele começa a contar no Y e você gira ele no sentido anti-horário, né? Isso quer dizer o seguinte, cara, se você pegar aqui um determinado dx e um determinado dy, aqui um triângulo, né? Deixa eu fazer assim, ó. Calma aí. Oxi. Deixa eu pegar aqui um triângulo e vamos trabalhar com esse triângulo aqui. Vou pegar um triângulo aqui, ó, laranjinha. Pronto. Então, se você chamar isso aqui de dy, esse cara aqui de dx, o θ é esse cara aqui em cima, θ1. Beleza? Então, quem seria o dy dx? Que é o y', né? Quem é dy dx? dy dx é o cateto adjacente pelo cateto oposto. E isso é o contrário da tangente, concordam comigo? Então, se a gente for usar esta geometria do problema, eu vou escrever aqui para vocês, ó, como o ângulo θ é definido, deixa eu arrumadinho aqui, porque quando vocês forem estudar fica bonitinho, né? Ele é definido a partir de y igual a 0, né? E gira no sentido anti-horário. Então, ele cresce no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, vírgula. Temos que é aquilo que eu estava dizendo. O y', ele é o dy dx. Ele é o y'. E ele é, pelo nosso desenho, deixa eu voltar lá. Olha lá. De novo, dy dx é o inverso da tangente. Ok? Por quê? Porque o dx sobre dy seria a tangente de θ. Mas como eu estou querendo dx dy seria a tangente. Mas como eu quero dy dx, é o inverso da tangente. Então, é 1 sobre a tangente. Ok? É 1 sobre a tangente de θ. E isso sabemos que é o cosseno de θ sobre o seno de θ. Não, tá bom? É o inverso do cosseno. Então, o que está acontecendo, galera? Olha lá para a minha equação. Quem seria a raiz de 1 mais y' quadrado?
né? Que é este, vamos fazer assim, ó. Então, vou fazer com calma. Então, 1 sobre o v de y, que multiplica 1 mais y' ao quadrado. E quem é o y' ao quadrado? Nada mais é do que o cosseno ao quadrado de θ sobre o seno ao quadrado de θ. Tudo isso dentro de uma raiz. E isso é igual a constante. Isso é igual a constante. Vamos trabalhar este cara aí embaixo. Ó. Vai ficar 1 sobre o v de y, na velocidade. 1 vira seno ao quadrado de θ, né? Mais o cosseno ao quadrado de θ. Tudo dividido pelo seno. Opa. Só tirei o MC, tá? Tudo isso aqui dentro da raiz. Tudo isso é igual a C. Só que sabemos todos que seno quadrado mais cosseno quadrado é 1. Então, ficamos com 1 sobre... Aí tem um V de Y aqui. Vezes 1 sobre um seno ao quadrado de θ, né? Elevado a meio, que é a raiz. Tudo isso é igual a C. Isso é igual a C. Legal. Só que o que é 1 sobre seno ao quadrado dentro da raiz? É 1 sobre seno, né? E aí, eu vou fazer devagar aqui, ó, pra vocês acompanharem. 1 sobre V de Y vezes 1 sobre o seno é igual a uma constante. Ora, galera, a gente pode subir o seno e escrever aqui o seno de θ sobre o V de Y é igual a uma constante. Legal? Aí agora a gente pode usar o índice de refração, cara, porque a gente sabe que... Porém, lembra lá da ótica? O V de Y, que é a função da velocidade, isso é igual à velocidade da luz dividido pelo índice de refração, que depende do Y, nessa nossa construção aí. Né? Esse N de Y, vocês não esquecerem, é o índice de refração. É o índice de refração. Portanto, nossa equação fica seno de θ sobre o V de Y, que agora fica C sobre... Deixa eu arrumar essas letras aqui. Seno θ sobre C sobre o V de Y. Tudo isto é igual a uma constante que eu chamei de C. Aqui é o N, né? Então vai ficar, ó, cuidado que eu botei C aí como constante, esqueci que o C também é a velocidade da luz, mas também são constantes, tá? Não se preocupem não. Então, ficaríamos com um N de Y vezes um seno θ, dividido por C, né? Só que eu vou jogar todo mundo para lá e vou chamar de K.
Olha aí, tá bom? Ó. O NY sobe, o N de Y sobe e fica sobre C, que é a velocidade da luz. Só que a velocidade da luz é constante. Uma constante vezes outra constante continua dando uma constante. Então, o que eu estou fazendo aqui é chamando o K como se fosse o C, que é a velocidade da luz, vezes o Czão, que era aquela constante lá da equação de Euler. Tudo bem? Isso já é o meu resultado, cara. Isso aqui está dizendo o seguinte: o produto N, que é o índice de refração, vezes o seno do ângulo θ, é uma constante. E isso é conhecido como a lei de Snell. Por que isso é conhecido como a lei de Snell? Porque se isso é uma constante, eu posso usar isso para o segundo meio. Ou seja, o índice de refração no meio 1 vezes o seno formado pelo θ1, né? Isso tem que ser igual ao índice de refração no meio 2 vezes o seno do ângulo formado no meio 2. E assim se tivessem mais meios, porque é uma constante, então vai ser igual ao índice de refração no meio 3 vezes o seno do ângulo 3, e assim por diante. Ok? Então, a nossa função que nos leva ao mínimo tempo é, na verdade, uma função de θ, né? De y vezes uma função de θ. Na verdade, o θ é uma constante também, né? Porque depende das condições iniciais ali do seu problema. Então, o desenho seria algo parecido com isto aqui, ó. Deixa eu manter a mesma cor. Então, para ficar constante, o ângulo tem que... Vamos supor que o índice de refração 2 é maior, tá, do que o índice de refração 1. E aí a gente vai ter o ângulo θ2 sendo esse aqui, ó. θ2. Beleza? Mantendo lá aquela constante. Cara, então, olha que coisa mais genial, galera. A gente saiu de um princípio variacional, que é a equação de Euler, uma forma alternativa, mas é a equação de Euler, e chegamos, cara, numa das leis da ótica. Então, vocês estão vendo que essa forma de escrever o problema é muito mais abrangente que as leis de Newton. Com as leis de Newton, você não faz isso. Vocês estão entendendo? Com as leis de Newton, você não escreve uma equação para ótica usando as leis de Newton. Mas usando o princípio variacional, ele é tão abrangente que ele consegue justificar ou deduzir a lei de Snell, que antes essa lei de Snell era puramente empírica. A galera fazia experimento e via que existia uma proporcionalidade aí. O índice de refração multiplicado por um seno do ângulo de incidência era uma constante. Vocês estão entendendo? Então, velho, percebam tanto que é poderosa essa ferramenta chamada cálculo variacional. É por isso que toda a mecânica clássica, depois, ela vai ser reescrita com esses princípios aqui, porque eles são muito abrangentes. Eles vão além do que as leis de Newton. Ah, então as leis de Newton estão erradas, então as leis de Newton são piores. Não é isso. As leis de Newton, elas são boas para o que elas se propõem. Beleza? Para o que elas se propõem, elas são boas. Inclusive, esse caminho aqui, ele é bem mais complicado para algumas situações do que para as leis de Newton. Vocês vão ver que lá a gente vai ter a equação de Lagrange e tal. Tudo bem? Mas a equação de Lagrange, ela é baseada nesta concepção. Beleza? Que é o quê? Que é o cálculo variacional. Bonito, galera? Entenderam a brincadeira aí? Chique demais, né? Muito bonito. Cara, então eu vou parar a gravação aqui.